Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com alegria estamos aqui mais uma vez, nesta oportunidade, para darmos início a um novo trimestre, ao último trimestre de 2021. Nesta oportunidade estudaremos sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estaremos entrando na lição número 1 no próximo domingo. Então você, meu querido irmão, está convidado a estudar conosco durante todo este trimestre. Estamos gratos a Deus porque temos visto que nossos vídeos têm alcançado pessoas de vários estados deste país. Isso alegra muito o nosso coração. E você que está chegando aí agora e ainda não nos conhece, eu sou o pastor Daniel Rosa Dutra, congrego na Assembleia de Deus de Culubandê, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e desde os 18 anos de idade amo a Escola Bíblica Dominical e leciono acerca de vários assuntos durante todos esses anos. Então, mais uma vez, estamos aqui nos apresentando para você, e você que já nos conhece, deixe o seu like, deixe o seu comentário e vamos prosseguir. Oremos ao nosso Deus para iniciarmos a nossa aula. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez transmitir para os teus filhos esta lição. Agora, Senhor, venha nos inspirar e que também o teu Espírito possa fazer com que essas palavras fiquem depositadas nos corações daqueles que estão assistindo este vídeo neste momento e possam transmitir para os seus alunos e, Senhor, se comunicar, Senhor, cada vez melhor com a tua palavra, Senhor, no coração. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, para a nossa lição. Vamos começar com o nosso comentarista do trimestre. Precisamos apresentar o nosso querido irmão, pastor Elianai Cabral, o homem de Deus que nós conhecemos. Congregamos com ele na Assembleia de Deus do Fonseca, em Niterói. Homem que é autor de vários livros. Eu tenho aqui nas minhas mãos, peguei 2 deles que eu tenho aqui. Carta aos Efésios, escrito pelo nosso pastor. E tenho O Pregador Eficaz. Esse livro que também é um best-seller, escrito pelo nosso querido pastor Elianai Cabral. Eu trouxe aqui um resumo do resumo do resumo, que é a vida deste homem de Deus. Um renomado conferencista das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é membro da Casa de Letras Emílio Conde. Ele é autor de vários livros, dentre eles A Defesa do Apostolado de Paulo, estudo na segunda carta aos Coríntios, comentário bíblico de Romanos e O Pregador Eficaz, que eu acabei de mostrar para você aqui, que eu tenho nas minhas mãos, na minha biblioteca. Comentarista de várias lições da Escola Bíblica Dominical, e também membro do Conselho Administrativo da CPAD. Deus abençoe o nosso querido pastor, agradecemos muito pela sua cooperação, porque tenho certeza, meus amados irmãos, que o estudo que faremos neste trimestre será aprofundado e trará para nós grandes ensinamentos a respeito do apóstolo Paulo e os ensinamentos da sua vida e ministério para todos nós que fazemos parte da Igreja de Deus. Neste trimestre estudaremos sobre, por exemplo, vou aqui dizer para você as lições que estudaremos. Agora estudaremos o mundo do apóstolo Paulo, depois Saulo de Tarso, o perseguidor, a conversão de Saulo de Tarso, Paulo, a vocação para ser apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo, Paulo no poder do Espírito, Paulo, o plantador de igrejas, Paulo, o discipulador de vidas, Paulo e sua dedicação aos vocacionados, Paulo e seu amor pela igreja, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, a coragem do apóstolo Paulo diante da morte e a última lição, a gloriosa esperança do apóstolo. Daí você já viu o que está por vir. Grandes lições para nós aprendermos com a vida deste homem de Deus, que é o maior autor de livros do Novo Testamento e um grande autor de livros teológicos e doutrinários que nós tanto usamos em nossos cultos de doutrina, em nossas escolas bíblicas dominicais, no momento que pregamos a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo foi quem deixou para nós um legado maravilhoso de conhecimento, de experiência também com Deus. Vamos então ao nosso texto áudio. Atos capítulo 9, versículo 15 diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido
para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo número 15. Vamos à nossa verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Leitura bíblica em classe, Atos capítulo 26, versículo 1 a 7. Nesta lição, amados irmãos, estudaremos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Então, fique atento porque esta lição é uma lição que serve de base para as demais lições. Então, esta lição tende a ser uma lição um pouco extensa, teremos muita leitura para fazer, mas eu trouxe para você acréscimos, informações adicionais para você aproveitar, caro professor, e também transmitir na aula no próximo domingo. Vamos então à leitura bíblica em classe? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Agripa disse a Paulo: permites-te que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu, e agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Nosso objetivo geral é saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Analisando a lição, nós vimos que o nosso comentarista fez algo muito maravilhoso. A cada tópico ele encerrou, ou até alguns itens ele fez isso também, com uma aplicação aos nossos dias. O mundo do apóstolo Paulo é a lição de hoje, mas o mundo que nós vivemos se assemelha em muito ao mundo que o apóstolo Paulo viveu. Isso nos dá o quê? Condições e também nos estimula a fazer o trabalho que o apóstolo fez, de pregar o evangelho, de disseminar a mensagem do evangelho nas cidades por onde passava. Por isso é importantíssima essa lição de abertura deste quarto trimestre de 2021. Objetivos específicos. Primeiro, apresentar o mundo de Paulo no Império Romano. Segundo, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. Terceiro e último, descrever o mundo religioso de Paulo. Analisando estes três objetivos, eu posso adiantar para você o seguinte. No tópico número 1, nós falaremos sobre Roma. Estaremos falando sobre o Império Romano, o poder político da época. No tópico 2, falaremos sobre o mundo cultural, ou seja, falaremos sobre a cultura greco-romana com uma prevalência, ou podemos dizer assim, com maior expressão naquela época da cultura grega, que deixou um legado muito importante para Roma. Você que é estudante da Bíblia deve saber que antes do Império Romano, nós tivemos o Império Grego. E o Império Grego caiu, mas Roma adotou muitas coisas que a Grécia deixou como legado. Por isso nós temos uma influência muito grande da cultura grega nos dias do Império Romano e até os nossos dias. Nós temos muita influência do conhecimento da filosofia grega em nossos estudos, em nossas faculdades também. E o terceiro tópico, falaremos sobre o mundo religioso, ou seja, falaremos sobre os judeus.
Então, irmãos queridos, você estudante, já comece a pensar. Primeiro tópico, Roma. Segundo, Grécia. Terceiro, judeus ou Israel. Então falaremos de como esses três povos bíblicos influenciaram e favoreceram a disseminação do evangelho. Isso se confirmou realmente. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no momento certo. A igreja nasceu na hora certa. Deus faz tudo conforme um plano que ninguém pode frustrar. Então, naquele momento que o apóstolo Paulo foi levantado como apóstolo dos gentios, ele foi uma peça-chave para o desenvolvimento da igreja como corpo de Cristo em pleno Império Romano. Vamos à introdução da nossa lição. Diz assim: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Foi o texto que nós lemos, Atos capítulo 9, versículo 15. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, o mundo de Paulo no Império Romano. Então, você tem aí a sua revista, você pode nos acompanhar. Temos lá o mundo de Paulo no Império Romano. Primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte: entendendo a origem de Paulo. O nosso comentarista fez questão de mostrar algo que é importante falar aqui desde já. Eu vou ler o que a revista trouxe para nós e, se necessário for, farei algumas colocações. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, cidade que era capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido perto do ano 5º antes de Cristo. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Isso não está registrado na Bíblia, isto são apenas suposições. Não podemos afirmar categoricamente, mas estudos paralelos de outros livros apontam que pode ser que Paulo, enquanto Jesus estava sendo crucificado, ele tinha cerca de 30 a 35 anos. E eu trouxe para você essa tela e quero que você aproveite bem este mapa. Você pode pegar aí nos meios de comunicação, nas mídias sociais. Ali está localizada a cidade de Tarso. Tarso está aqui na Ásia Menor. E eu trouxe para você essa informação adicional. Eu vou ler para você vagarosamente para você entender o que temos nesta tela. Distante cerca de 16 quilômetros do mar Mediterrâneo, em aproximadamente 26 metros acima do nível do mar, essa região faz parte da atual região sul da Turquia. Estima-se que nos tempos do Império Romano, Tarso abrigou uma população de pelo menos 500 mil pessoas. Ao norte da cidade existia uma estrada principal que conduzia até os portões da Cilícia, onde se encontrava a única boa rota de comércio que ligava a Síria e a Ásia Menor. A posição privilegiada de Tarso nessa rota favoreceu o desenvolvimento financeiro da cidade. Cerca de 9 quilômetros ao sul de Tarso foi construído um porto onde muitos navios ancoravam, embora algumas embarcações menores navegavam até a metade de Tarso, subindo pelo curso do rio Cídnus.
Ou seja, aqui temos uma informação adicional que nós pesquisamos e trouxemos para você, como esta cidade era uma cidade importante. E eu acrescento algo maravilhoso aqui, irmãos, porque quando vemos Paulo sendo chamado de Saulo de Tarso, nós vamos ver que naquele tempo as pessoas tinham uma ligação muito grande com a sua cidade ou com a sua cidade de origem. Se fosse nos nossos dias, chamariam-me de Daniel de Niterói. Nós temos os nomes associados à cidade de origem dos autores bíblicos e não é diferente com este homem de Deus que era conhecido como Saulo de Tarso. Segundo item do primeiro tópico, a geografia do mundo de Paulo. O mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 d.C., o imperador era Tibério. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Além disso, havia outros fatores que ajudavam na expansão do evangelho naquela época. O primeiro, a paz romana. O segundo, a extensão do império. E, por último, o intercâmbio com vários povos. Tudo isso contribuiu para que o evangelho se expandisse maravilhosamente. Deus realmente fez com que o seu povo, a igreja, nascesse no momento propício para expansão naquela época. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do evangelho no império. Ele usou todos os meios possíveis de transportes da época, inclusive navios, pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, aí vem o conselho do nosso comentarista, que de vez em quando, nesta lição, ele vai trazer conselhos para nós bem atuais. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização, tanto urbana quanto no campo. Então, irmãos, devemos aproveitar. Naquele tempo, Paulo usou navios e nós hoje temos aviões, nós hoje temos a internet, nós hoje temos meios de comunicação e também meios de locomoção eficientes e rápidos para disseminarmos a mensagem do Evangelho. Devemos, pois, aproveitar todas as oportunidades e todos os recursos que temos. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico, Paulo chamado para os gentios. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. O que ele disse? Mas levanta-te e põe-te sob teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Paulo tinha consciência de que o seu trabalho não era entre os judeus de Jerusalém, mas era entre os gentios, entre aqueles que nem conheciam a respeito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo foi levando nas sinagogas, e das sinagogas foi para as casas, e nas casas foi se estendendo, estabelecendo igreja por toda a Ásia, por todo o mundo antigo, ao ponto de ser dito na palavra do Senhor que o evangelho havia contagiado todo o mundo daquela época. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus,
nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Ainda hoje o Senhor convoca pessoas com chamadas específicas, e quem sabe você que está me ouvindo agora é um deles, ou quem sabe você, minha irmã, é uma destas pessoas, mulheres escolhidas por Deus para também proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos então ao segundo tópico da nossa lição, o mundo cultural de Paulo. Primeiro, a língua mundial daqueles dias era o grego. Apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné. O que era o koiné? O koiné era uma língua popular, muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Eu acrescento para vocês uma informação muito importante. Além disso, além da contribuição com a língua, nós temos uma contribuição muito importante da Grécia para o Evangelho. A Grécia colaborou para a disseminação do Evangelho e para a formulação das doutrinas bíblicas através do pensamento grego, da filosofia grega. Naquele tempo, a filosofia grega trazia ideias sobre transcendência, ideias sobre abstração, e isso contribuiu muito para a consolidação de dos ensinos das doutrinas sagradas do Evangelho. Irmãos amados, o que Platão trouxe como ensinamento naquela época serviu de base para que fosse ensinado sobre alma, corpo e espírito. Mais tarde nós podemos falar sobre isso, mas cabe aqui este registro que a filosofia grega cooperou para a formulação das doutrinas bíblicas naquele tempo. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e, posteriormente, foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Aqui, diz nosso comentarista, é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo. Nós temos como principais línguas o inglês, temos o francês, o espanhol, o mandarim. Qual é a estratégia? Nós precisamos conhecer as línguas que são universais. Paulo conhecia a língua que todo mundo falava naquela época. Paulo conhecia o grego koiné. Paulo conhecia o hebraico e o aramaico, mas o grego koiné era a língua falada por todos naquela época. E nós precisamos aprender as línguas que são mais faladas entre os povos para que possamos disseminar a mensagem do Evangelho ao mundo que anseia pela mensagem de salvação. Se você pode, irmão, se dedique a estudar o inglês, a estudar o francês, o espanhol, o mandarim, que são línguas que são consideradas línguas que são faladas por milhares de pessoas no mundo. Então, estar pronto para evangelizar o mundo é estar apto a saber se comunicar bem. E para se comunicar bem, você precisa conhecer os idiomas principais que estão espalhados pelo mundo. E aqui o nosso comentarista cita inglês, francês, espanhol e mandarim. Item número 2 do segundo tópico, o mundo cultural de Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Atis, que se integravam com as divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Ou seja, Roma permitia que houvesse nas cidades diversidade cultural e diversidade também de religiões. E aí eu acrescento o seguinte, meus amados irmãos, esse respeito
por mais contraditório que possa parecer, era uma porta aberta, pois não havia uma religião oficial do Estado romano. Alguns reclamam com a liberdade que se dá às religiões no Brasil. Irmãos, havendo liberdade religiosa, nós também podemos pregar o Evangelho. Assim, Paulo aproveitou. Ora, se é permitido que se levante templo aos outros deuses, nós também podemos adorar ao Deus verdadeiro. E olha que Paulo, na tela seguinte, fala sobre isso. Paulo aproveitou esta diversidade para pregar o Evangelho. Então aproveitemos, irmãos, que no nosso país ainda há liberdade religiosa. Vamos pregar o Evangelho e aproveitar, ao invés de reclamar, ao invés de tomar um posicionamento simplesmente político, vamos tomar um posicionamento espiritual e pregar o Evangelho e fazer como Paulo fez, revolucionar cidades, fazer com que as cidades sejam contagiadas pela mensagem do Evangelho. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. E agora temos mais um comentário interessante do nosso comentarista. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas. Você pode ler esta passagem em Atos capítulo 17, versículo 15 a 34, quando mostra Paulo chegando no Areópago e olhando e vendo tantos deuses e um altar ao Deus desconhecido. Ali estava a brecha, ali estava a oportunidade para pregar o Deus que eles não conheciam. Então, assim também precisamos ser estratégicos e aproveitar as oportunidades, as brechas, que são, às vezes, tão pequenas, mas é por elas que nós entramos e fazemos a diferença nas cidades e nos países pelos quais precisamos avançar para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Terceiro item do segundo tópico, a influência da filosofia grega. Neste mundo religioso havia influência filosófica grega, nós já falamos um pouco sobre isso. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Aqui o comentarista traz o aspecto negativo da influência grega. Nós apresentamos o aspecto positivo da influência grega quando falamos da filosofia, da transcendência. Aqui Paulo vai mostrar que aquele pensamento filosófico que imperava entre eles gerou um pensamento que se espalhou pelas igrejas, o gnosticismo, e nós vamos falar sobre isso na próxima tela. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. E eu acrescento o seguinte, também houve influência dos epicureus e estoicos. Nós podemos, em lições posteriores, falar um pouco mais destes pensamentos. Então nós temos o gnosticismo, o epicurismo e o estoicismo influenciando as igrejas naquela época, trazendo para a igreja pensamentos contrários à revelação vinda do próprio Deus. E como o nosso tempo é escasso, vamos falar apenas um pouco mais do gnosticismo para que você possa entender. O gnosticismo se origina da palavra grega gnose, ou seja, o termo gnosticismo se origina da palavra grega gnosis, que significa saber, saber. Pois os gnósticos acreditam que possuem um conhecimento mais elevado, não da Bíblia, mas o conhecimento adquirido por algum plano místico e superior de existência. Hoje nós temos movimentos chamados de gnose, ou seja, a busca de um saber, a busca de um conhecimento que vem através de um envolvimento místico com o transcendente,
sem levar em conta a revelação de Deus que está na sua palavra. Isso é muito perigoso, irmãos. Existem muitos pensadores que estão desviando-se da verdade por causa desta ideia do saber puramente humano que se sobrepõe a toda a revelação divina. Os gnósticos acreditam que a matéria seja essencialmente perversa e que o espírito seja bom. Como resultado dessa pressuposição, os gnósticos acreditam que qualquer coisa feita no corpo, até mesmo o pior dos pecados, não tem valor algum, porque a vida verdadeira existe no reino espiritual apenas. Ora, irmãos, isso faz com que a pessoa se entregue mais ainda ao pecado. Ou seja, vê que se a matéria é essencialmente má, então, ora, o que há de bom em nossa vida é apenas aquilo que não é tangível, as pessoas vão se preocupar com a santidade, em evitar a prostituição? Não, vão se entregar às paixões infames, como se isso não interferisse na sua alma, no seu espírito. Mas não é isso que a Bíblia revela para nós. O apóstolo Paulo terá um trabalho muito grande para mostrar isso aos coríntios e a outros povos daquela época, principalmente os coríntios sofreram muito com isso. Continuando, os gnósticos acreditam que o corpo físico de Jesus Cristo não era real, olha isso, irmãos, mas apenas aparentava ser físico e que o seu espírito descera sobre ele no seu batismo e o abandonara bem antes da sua crucificação. Isso vai ser também combatido na igreja em Colossos, quando se acreditava que Jesus Cristo ele era um aeon, ou seja, era um Deus menor, era um homem evoluído apenas, porque ele não poderia ser Deus. E aí a palavra de Deus vai mostrar categoricamente, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, aqui nós estamos mostrando as influências perversas da cultura grega, que acabou fazendo com que o apóstolo Paulo orientasse os crentes das igrejas a manter o seu corpo em santificação. Ele disse aos coríntios que devemos santificar o nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos falar sobre isso quando estudarmos as outras lições. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Isto tem um nome, apologia, ou seja, defesa do Evangelho. Paulo foi um verdadeiro apologeta. E aí temos mais uma conclusão do nosso comentarista. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar a razão da fé com mansidão e temor diante dos não crentes, como diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Ou seja, nós precisamos observar e ver como o mundo está contaminado de ensinamentos perniciosos. E então munir os nossos jovens e adolescentes de conhecimento, de experiência, de aprofundamento bíblico teológico, de aprofundamento bíblico bem embasado na Escritura Sagrada de fato, porque muitas vezes é produzido conhecimento e acaba se afastando daquilo que é a ortodoxia da palavra do Senhor, mas nós precisamos fundamentar o nosso ensinamento, nós pastores e ensinadores, a fim de que nossos jovens e adolescentes tenham robustez, tenham fortaleza para enfrentar as ideias perversas do mundo atual. Assim como aconteceu no início da igreja, temos sofrido nos últimos tempos um ataque ferrenho de ideias que combatem a fé cristã. Deus tenha misericórdia de nós e Deus nos dê estratégia, como diz o nosso comentarista. Indo para o último tópico da nossa lição, o mundo religioso de Paulo. Item número 1,
Paulo se identifica como judeu. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo declara sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Ele disse: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Item número 2. Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Isso ele relata em Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Paulo se tornou um grande defensor da Torá, um grande defensor da lei judaica. E isso o levou a ser um fariseu zeloso ao ponto de procurar cristãos, desejando entregar os cristãos, prender os cristãos. E aí nós sabemos o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo o encontrou na estrada de Damasco e o Senhor o interceptou e ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. Aliás, é a próxima lição. Meu querido irmão, você não pode perder a próxima lição. Prosseguindo, ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá, desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Terceiro e último item deste terceiro e último tópico: o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. Paulo, meus queridos irmãos, foi uma chamada estratégica de Deus. Paulo foi um estrategista, mas ele mesmo foi uma estratégia de Deus para a disseminação do evangelho entre os gentios. Diz assim mais o nosso comentarista: as culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. Paulo podia entrar na sinagoga porque era judeu. Paulo não podia ser açoitado e morto porque ele era cidadão romano. Paulo, ele poderia entrar em qualquer lugar porque ele conhecia o grego. Então, o Senhor Jesus, ao encontrar-se com Paulo naquele caminho, ele estava trazendo para si alguém que era uma peça-chave para a disseminação do evangelho. Meu querido irmão, quem sabe você que está me ouvindo também não é a peça-chave para um propósito de Deus na sua vida. Quem sabe você considera-se tão pequeno, mas Deus pode te chamar e te dar uma posição estratégica para você proclamar o evangelho onde ninguém proclamou, da forma como ninguém pregou. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo
pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Aí vem mais uma conclusão e aplicação do nosso comentarista. Nós observamos isso ao estudar. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Ou seja, irmãos, vamos aproveitar o que Deus tem nos concedido, e assim como Paulo foi preparado e habilitado, e o mundo daquela época estava já pronto para a disseminação do Evangelho, assim também hoje nós precisamos identificar as oportunidades, precisamos aproveitar as oportunidades e pregar o Evangelho da graça de Deus por onde quer que o Espírito Santo nos conduzir, e fazer assim a vontade de Deus. Chegamos à nossa conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Preste atenção nisso, irmãos. Ousadia do Espírito, poder do Espírito, autoridade do Espírito, mas conhecimento vindo da parte de Deus. Diz mais o comentarista: diante dos reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Amém. Nós queremos convidar você para a próxima aula. Não perca a próxima aula, meu querido irmão. Falaremos sobre Saulo de Tarso, o perseguidor. Lição de número 2 deste segundo trimestre de 2021. Estudaremos na próxima semana. E eu quero, mais uma vez, terminar aqui agradecendo a você que esteve conosco até este momento. Você, meu amado irmão, deixe o seu like, deixe a sua mensagem para nós. Nós ficamos muito felizes quando lemos ali um comentário e logo vamos responder os comentários que os irmãos nos fazem. E eu quero agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, disseminando este vídeo e mostrando aos seus alunos e a outros professores esse conteúdo maravilhoso que nós deixamos para vocês. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like. Se você ainda não fez nenhum comentário, nos assiste todas as semanas, meu irmão, faça um comentário, fale como tem sido a recepção desta aula, e assim nós vamos procurar aprimorar ainda mais o nosso trabalho. Eu agradeço a todos vocês que até aqui estiveram conosco e deixo um abraço mais uma vez para a minha maravilhosa família. Eu tenho que citá-los: a minha esposa, irmã Leila, meus filhos Elias e Letícia, e ao meu querido pastor Samuel da Silva, pastor presidente da Assembleia de Deus de Colubandê. Deus abençoe a todos vocês e vos dê uma aula maravilhosa no próximo domingo. Agradeço a todos vocês no nome de Jesus. Amém e amém.